A paz do Senhor a todos. Meus queridos, a grande pergunta é essa. O que é um cristão carnal? Pode uma pessoa que está em nosso meio, que se diz ser cristão, crer em Jesus Cristo e praticar as mais obras dos pagãos? Pode essa pessoa dizer que ser um cristão? Vamos à resposta através da Bíblia. Eu peguei aqui num site, dei uma estudada aqui, e vi algo muito bem explicado, onde eu assino embaixo e concordo em tudo que está falando aqui. Porque nós sabemos que na igreja existe joio e trigo. Só que nós não sabemos quem são os joios, porque o joio é parecido com o trigo. Somente o Senhor Jesus, no final dos tempos, no juízo, que ele vai saber, somente ele sabe quem é o joio. Porque às vezes a gente vê um irmão em Cristo numa igreja, parece ser uma pessoa de Deus, mas não é. E quando o apóstolo Paulo falou para aquele homem da igreja, que era um cristão, que dormia com a mulher do pai dele, o apóstolo falou para expulsá-lo do nosso meio, para que toda massa não seja fermentada, porque um pouco de levedo fermenta toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, Paulo vai esmiuçando isso e explicando às pessoas da igreja o que é um cristão carnal, o que é um homem carnal. Lendo aqui, pode um cristão verdadeiro ser carnal? Para responder a essa pergunta, vamos primeiro definir o termo carnal. A palavra carnal é traduzida da palavra grega sarkikos. Não sei se é assim que se pronuncia, que eu não falo grego. Não sei se é sarkikos, a qual significa literalmente mundano. Então, carnal significa mundano, que no grego é sarkikos. Essa palavra descrita é vista no contexto de cristãos em 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Então, o mundano é descrito em 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 1, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 ao 3. Vamos ver o que diz. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como carnais, como crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Aí continua aqui dizendo, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, eu frequento a igreja de Paulo, né? E o outro, eu sou de Apolo, eu já frequento a denominação do Apolo. Não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um, tanto a Paulo quanto a Apolo. Então, a gente continua aqui os estudos. Esses aí são pessoas que estavam na carne, eram cristãos realmente, que o apóstolo está falando aqui. Só que eles ainda não eram carnais. Tá? Continuando. No início dessa passagem, o apóstolo Paulo se refere aos leitores como irmãos. Um termo que Paulo usa quase exclusivamente para se referir a outros cristãos. Então ele passa a descrevê-los como carnais, quer dizer, o apóstolo estava falando por irmãos em Cristo realmente, pessoas salvas, mas eles ainda eram carnais. Portanto, podemos concluir que cristãos podem ser carnais. Concluímos que cristãos podem ser carnais,
podem ser mundanos. Não deviam, mas podem, porque é um processo. A Bíblia deixa bem claro que ninguém é sem pecado. Ninguém é sem pecado. Aqui, a gente pode ver aqui, deixa eu ver se eu separei. 1 João, ninguém é sem pecado. Vamos estudar aqui, ó. 1 João, eles deixam sempre uma referência aqui, ó. 1 João, capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então aqui o apóstolo está falando que todos nós somos pecadores. Todos. Mas não praticamos mais o pecado. Mas os carnais continuam a praticar. Tá? Toda vez que pecamos, estamos agindo de forma carnal. Tá? Agora, mais adiante aqui, ó. É importante entender que mesmo que um cristão pode ser, por um tempo, carnal, um cristão verdadeiro não vai permanecer carnal por muito tempo. Um cristão pode ser carnal, mas ele não vai permanecer carnal por muito tempo. O cristão, não. Tá? Alguns têm usado da ideia de cristão carnal ao dizer que é possível que pessoas tenham fé genuína em Cristo e vivam o resto de suas vidas de uma forma completamente mundana, sem evidência qualquer de serem nascidos de novo ou uma nova criatura. Está dizendo aqui que tem pessoas que afirmam que isso é heresia, que uma pessoa pode viver até a sua morte de forma carnal, mesmo sendo cristão, praticando as más obras, o pecado. Isso não diz isso. Um cristão autêntico mesmo, ele pode viver a sua santificação no processo de carnalidade, mas isso vai se extinguindo aos poucos, tá? Aí ele coloca aqui bota de referência aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Vamos lá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Portanto, se, olha a condição, alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. As coisas antigas já passaram, a carnalidade já passou. Óbvio que existe um processo para cada um. Uns são mais rápidos, outros demoram mais. Como diz lá em Eclesiastes, há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Tá? Então vamos continuar aqui nossa leitura. Tal ideia não tem nada de bíblica. Tiago 2 deixa bastante claro que a fé genuína vai sempre resultar em obras. Vejam bem, a fé vai resultar em obras. E não as obras vão resultar em fé. É diferente, tá? Aí ele coloca aqui, ó, a fé vai resultar em obras. Ele separou aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo do 8 ao 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Toda a obra do cristão já foi preparada de antemão por Deus, para que nós viéssemos a praticá-la. Tá? Então, voltando lá ao estudo lá. Continuação aqui. Declara que somos salvos somente pela graça, através da fé. Mas que salvação vai sempre resultar em obras? É o que o versículo diz. Toda a salvação vai resultar em obras. Se vocês são salvos em Cristo, as obras de vocês vão ser as obras de Cristo. Tá? Vai resultar em obras. Pode um cristão, durante um período de falhas ou rebelião, apresentar ser carnal? Está perguntando aqui. Pode? Repetindo.
Pode um cristão, durante um período de falhas ou rebelião, aparentar ser carnal? Sim. Vai um cristão verdadeiro permanecer carnal? Não. Então, finalizando aqui esse primeiro parágrafo. Pode um cristão, durante um período de falhas ou rebelião, um cristão que cai, tá? Aparentar ser carnal? Sim. Agora, vai um cristão verdadeiro permanecer na carnalidade, no pecado? Não. Porque há santificação, meus amados. Continuando aqui, ó. Já que segurança eterna é um fato encontrado nas Escrituras, até um cristão carnal é salvo. Salvação não pode ser perdida, porque salvação é um presente de Deus que Ele não vai tirar de nós. É Deus quem dá a salvação e Ele não tira, como muitos aí falam que a gente pode perder e hora ganhar a salvação. Que Deus pode ir lá anotar o nosso nome no livro da vida, dos salvos, e depois pode ir lá riscar. Isso é totalmente herético, meus amados. Então ele deixa aqui referências que Deus não vai tirar de nós essa salvação. A gente pode ir no livro de João, capítulo 10, versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus está falando que ninguém vai arrancar vocês da mão dele, das mãos dele. Ah, mas ele é carnal, ele é cristão, mas está praticando obras da carne. Não vai tirar, porque o próprio Deus vai santificá-lo até a glorificação. E tem mais. Tem outras referências aqui, ó. Romanos, capítulo 8, versículo 37 e 39. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês estão vendo aqui? Colocou várias coisas aqui que é impossível separar do amor de Deus. Então a salvação, meus amados, ela é eterna. A salvação, ela é garantida pelo Senhor. Continuando lá. No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 13, diz: Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus. A vocês que creem. Para que vocês saibam que têm a vida eterna. Não é que vocês terão, vocês já têm. Então ninguém pode tirar de vocês, mesmo sendo um cristão carnal. Porque o próprio Deus vai santificar vocês. Vocês que são cristãos realmente, mesmo sendo carnais ainda, vai existir a santificação. Vocês não vão permanecer na carnalidade. E agora, está escrito assim, ó, até em 1 Coríntios 3,15, o cristão carnal é assegurado de sua salvação. Que está escrito assim, ó, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Um cristão que não faz muitas obras aqui, não vai ter galardão, mas será salvo. Você está entendendo? Então, continua assim, ó, a pergunta frequente não é se uma pessoa perdeu sua salvação, mas se essa pessoa era realmente salva de início. Não tem como ninguém perder a salvação, mas a gente tem que questionar se ela realmente era uma pessoa salva em Cristo. Isso a gente pode ver em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade
não eram dos nossos. Pois se fosse dos nossos, preste atenção agora, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, o cristão carnal, ele não vai permanecer na carnalidade. Eles podem se afastar da gente, pode estar continuando na prática do pecado, mas eles vão se arrepender um dia. Eles não vão permanecer nessas práticas pecaminosas, na carnalidade. Mas aqueles que permanecem é porque, na verdade, não é que eles perderam a salvação, é que eles nunca foram dos nossos. Tá? Continuando aqui o estudo. Para cristãos que se tornam carnais em seu comportamento, Deus vai discipliná-los com amor. E como Deus faz isso? Vamos lá em Hebreus capítulo 12, versículo 5 ao 11. Preste atenção. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, mas nem se magoe com sua repreensão. Olha aí vocês que estão aí no deserto aí do casamento, da restauração da sua família, porque o teu cônjuge foi embora. Vocês estão sendo disciplinados pelo Senhor, tá? Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Estão sendo castigados? Estão passando por tribulações no seu deserto? É porque Deus ama vocês, meus amados, tá? Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tinham os pais humanos que nos disciplinavam, e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período. Logo a gente ele deixava de disciplinar a gente, era por curto período. Segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos de sua santidade. Está demorando muito? Deus restaurar sua família? Calma, meus amados. Está disciplinando vocês. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período. Mas Deus continua nos disciplinarmos, justamente porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para a gente. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Preste atenção, tá? A palavra é forte, meus amados. Então, li aqui para vocês Hebreus capítulo 12, do versículo 5 ao 11. Continuando aqui. Para que possam ser restaurados a comunhão íntima com Ele e para serem treinados a obedecê-lo. É a disciplina do Senhor. Deus está treinando vocês nesse deserto da restauração. Deus está treinando vocês, tanto vocês que foram repudiados, quanto o repudiador, o que repudiou. É isso que vocês têm que se ater na palavra do Senhor, na promessa do Senhor. Eu estou vendo tudo, está tudo difícil, está triste demais, se casou com outra. Calma. Deus está cuidando de tudo, tá? E continuando aqui. O desejo de Deus em nos salvar é para que possamos nos tornar mais e mais como Jesus Cristo. Aí colocou aqui a referência, Romanos 12, capítulo de 1 ao 2. Diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Ofereçam-se em sacrifício vivos, meus amados. Suportem as tribulações, as provações, tá? Isso é agradável para Deus. Vocês têm que crer no Senhor. Muitas pessoas chutam o balde, como a gente diz aqui, né? Ah, o cônjuge que foi não merece, ele está lá no bem bom, que vocês acham, né? Ele está lá no bem bom, a gente fica aqui sofrendo. Creiam no Senhor. E terminando aqui, ó. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Como é que vocês podem se amoldar no padrão desse mundo? Ó, acabei de falar agora. Ah, não, ele está lá com uma outra, eu vou arranjar também um namorado, vou me casar com outro. Vocês estão se amoldando ao padrão desse mundo. Ah, não, Hélio, não é o padrão desse mundo, não. O pastor da minha igreja está falando que eu posso. Está se amoldando no padrão do mundo. Quem te falou só porque ele é pastor, ele é um homem de Deus? Tá? Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação de sua mente. A metanoia, a salvação, tá? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Lembram? Quando eu postei um dia desse no vídeo, é Deus quem coloca na gente o seu querer e o realizar de acordo com a vontade de Deus. Tá? E terminando lá o raciocínio. Tornando-nos cada vez mais espirituais e menos carnais. Olha a santificação. É um processo chamado de santificação. É o crente carnal. É um crente que a gente olha, oh, mas ele não é cristão, mas está lá se deitando com a namorada como se fosse marido e mulher. Ah, mas ele não é cristão, está fumando. Ah, mas ele não é cristão? Então, meus amados, vocês estão vendo mais obra dele, mas Deus está santificando ele. Mas ele está permanecendo, passou tempo, ele permanece no pecado. Então ele nunca foi um salvo em Cristo. Estão entendendo? Até sermos libertos de nossa carne pecaminosa, vamos ter erupções de carnalidade. Para um crente genuíno em Jesus Cristo, no entanto, essas erupções de carnalidade vão ser a exceção, não a regra. Meus amados, mais explicado que isso é impossível. Então, um crente, existe o crente espiritual, o homem natural é aquele que não crê em Deus. Parece loucura. Existe o crente espiritual, é aquele que é cheio, a plenitude do Espírito Santo. Tá? É aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e pratica as boas obras da sua salvação. Esse é um crente espiritual. Tá? E existe também um crente carnal, um homem carnal, é aquele que é salvo em Cristo, mas ainda continua praticando as obras da carnalidade, da carne, o pecado. Mas há um processo de santificação. Tá? Ele não permanece na carnalidade. Então, meus amados, olhem para si, vejam como vocês estão andando. Tem que haver uma mudança em vocês. Busque o Senhor, meus amados. Peça a Ele por sabedoria. Peça a Deus para encher vocês do Espírito Santo. É por aí que vocês vão caminhar com Cristo. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Deus não requer sacrifícios, não. Não estou dizendo que vocês não devam jejuar. Não estou dizendo que vocês não possam subir um monte, ir a denominações religiosas. Não, meus amados. Não. Eu nunca falei isso aqui. Mas o que adianta você fazer essas coisas todas? Se vocês fizerem essas coisas todas, mas por dentro vocês não creem. Deus não requer sacrifício e sim obediência. Tá bom? Fique os irmãos na paz do Senhor Jesus.